Você sabe como é andar nas nuvens? Viver em uma das cidades mais altas do mundo? Como sentir uma cultura diversa, cheia de beleza e energia? Eu sei, eu também achava que a Bolívia não era tudo isso. Pois é, queimei minha língua. Vem que nesse vídeo eu te mostro tudo o que você precisa saber, para assim como eu, se apaixonar por esse lugar. Antes eu vou te falar tudo o que você precisa saber na sua viagem para lá. Fomos no verão, em fevereiro, bem na época do fim das chuvas por lá. Tivemos dias nublados, vimos neve numa estação de esqui, mas conseguimos o que queríamos, que era ter dias de sol e ver o salar naquele estado maravilhoso, como um grande espelho d'água. Uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida. Em La Paz, a altitude de mais de 3.600 metros é impactante. Falta um pouco de ar, fazer qualquer coisa cansa, mas é só ter alguns cuidados que dá tudo certo. Beba muita água, se precisar tome algum remédio para dor de cabeça ou enjoo, vá se acostumando aos poucos. Vá para os lugares mais altos depois que você se acostumar bem. Além disso, a tão famosa folha de coca, usada há séculos pelos andinos, foi fundamental. O mais comum é mastigar ela ou tomar um chá. Como ela é muito amarga, descobrimos a coca machucada, que tem vários sabores doces e é muito melhor. Existem também as balinhas de caramelo com coca, que é muito boa e foi o que mais usamos. São facilmente encontradas pelo mercado das bruxas. Muitos lugares não aceitam pagamento em cartão. Por isso, é fundamental ter dinheiro em espécie para facilitar a sua viagem. As casas de câmbio estão bem espalhadas pelo centro da cidade. Toda casa de câmbio troca real por peso, mas a conversão de dólares para pesos bolivianos costuma ser bem melhor. E para comunicação e internet, confira o plano da operadora antes da sua viagem, mas se precisar, nas ruas do centro tem diversas barracas com venda de chips, é bem fácil de encontrar. Sendo uma cidade muito alta e montanhosa, La Paz é cheia de ruas estreitas e íngremes, com muito trânsito, buzinas e caos. Tudo isso torna o transporte comum muito difícil. Ela é cheia de vans e mini-ônibus, mas estão sempre cheios e os motoristas dirigem como loucos. Na ida e volta do aeroporto, nós usamos Uber e funcionou muito bem. Para os passeios principais, fomos com as vans da agência de turismo. Mas dentro da cidade, usamos o Mi Teleférico, que é incrível. Ele é rápido, seguro e uma solução bem eficiente para superar toda a questão do desnível e altitude. As estações são organizadas, limpas e bem novas, e os teleféricos são divididos por linhas destacadas em cores. É literalmente um metrô aéreo. Ainda por cima, andar de teleférico é uma atração à parte. Além de evitar o trânsito, bagunça e a insegurança de carros e ônibus em condições ruins, oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade e das montanhas. Começamos em La Paz, uma cidade muito alta. O impacto da altitude acontece na hora, então lembrando, precisa se adaptar devagar. Ficamos hospedados no Hostel Naira, no centro, muito bem localizado, completo e com um staff muito legal. Ali estávamos perto de tudo, ao lado do Mercado das Bruxas, a 10 minutos da rodoviária e a meia hora do aeroporto. Andamos pelas ruas do Mercado das Bruxas e encontramos uma infinidade de itens diferentes. A região é muito famosa pela questão espiritual, oferece uma dose de mistério e muitas cores. Vimos os famosos filhotes de lhama secos, que são usados nos rituais dedicados a Pachamama, que é a deusa da terra. Eles são famosos pela produção fabril artesanal. Lá nós encontramos muitos pontitos, um mais lindo que o outro, além de muitas roupas feitas com lã de alpaca, que é uma das lãs mais quentes e macias do mundo. Perfeita para o clima frio da região. Impossível não comprar alguma coisinha. Além disso, as ruas são todas coloridas e possuem uma decoração muito bonita, que vale muito a pena andar por lá. Fomos também no curioso Museu da Coca. É um pequeno museu que oferece uma visão sobre a importância histórica, cultural e medicinal da folha de coca para os povos andinos. Passamos também pelo Centro Histórico de La Paz, cheio de casarões coloniais, pela Plaza Murillo, onde fica o Palácio Presidencial, e a Catedral Metropolitana, fonte das raízes históricas e políticas. Fizemos o primeiro dia assim, mais tranquilo para nos ambientar, mas o melhor de La Paz ainda estava por vir. Fechamos os passeios com uma agência de viagem próxima do hotel. Os destinos eram o Vale de la Luna e o Monte Chacaltaya. Numa viagem de 30 minutos de La Paz, o Vale de la Luna foi o nosso primeiro destino. O lugar tem uma paisagem que parece de outro mundo.
com formações rochosas esculpidas pelo vento e pela água ao longo do tempo. O nome Vale da Lua foi dado justamente por causa dessas formações que lembram a superfície lunar. Cada canto do vale tem formas únicas, e o nosso guia contou algumas lendas locais sobre espíritos da natureza. E também é legal ver o contraste das rochas com um pouco de vegetação que existe no lugar e com as casas coloridas ao redor. Ao lado do Mercado das Bruxas, encontramos o restaurante Iate, que é uma graça e bem avaliado. Experimentamos o prato típico chamado pique macho, que é uma mistura de carnes, ovos e queijos. Tudo isso sobre uma camada de batata frita. Foi o prato mais gostoso que comemos por lá. É bem apimentado e combina muito com uma cerveja bem gelada. Subimos o gigante Chakaltaia. O percurso para chegar lá possui algumas paisagens incríveis. Na noite anterior, havia chovido muito e as condições dos caminhos estavam bem ruins, mas a nossa van conseguiu atravessar sem problemas. Essa montanha já foi a estação de esqui mais alta do mundo, a mais de 5.300 metros de altitude. As mudanças climáticas acabaram com essa geleira que permitia o esqui, mas o lugar ainda é um destino obrigatório. Fizemos a subida com a van da excursão e tivemos uma grande surpresa de ver neve em pleno verão boliviano. À medida que íamos chegando, percebíamos a mudança gradativa do tempo. As vegetações e montanhas marrons davam lugar para os campos com neve, esbranquiçados e bem mais frios. Na parte final do morro, fazia muito frio e a neve estava bem alta. A paisagem estava incrível e, para completar o show, encontramos 2 moradores especiais que estavam muito felizes em correr e brincar na neve. O Carnaval de La Paz nos pegou de surpresa, no bom sentido. A cidade se transformou numa grande festa de rua. Impossível não se contagiar com a alegria do povo. Crianças, adultos, todos se preparam para a folia, com capas de chuva e sprays de espuma. As ruas dão espaço para brincadeira entre os foliões. Não aguentamos e compramos sprays e capas de chuva para entrar na brincadeira também. A praça da Basílica de Nuestra Senhora de Los Angeles fica cheia de barracas de comidas e atrações coletivas. Mesmo bem simples, a festa é muito divertida e animada. Demos muita sorte de estarmos no país bem nessa data. Para chegar no segundo destino mais esperado da viagem, fomos até a rodoviária de La Paz, que fica a 10 minutos a pé do centro. Fechamos as nossas passagens do ônibus com a mesma agência de viagem dos outros passeios, mas é possível comprar as passagens diretamente na rodoviária, que conta com várias opções de empresas e horários. A estrutura de lá é bem simples, mas é organizada e funciona bem. Para chegar em Copacabana, passamos pelo famoso Estreito de Tiquina, que é uma experiência bem diferente. Todos os passageiros precisam descer do ônibus e comprar as passagens para atravessar o estreito em pequenos barcos. Enquanto isso, o ônibus segue à parte, em uma balsa. É impossível não achar curioso e engraçado ver o ônibus em cima daquela plataforma balançando na travessia. Após cruzarmos o estreito no barquinho, encontramos o ônibus do outro lado e seguimos viagem para Copacabana. Copacabana fica à beira do Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. É uma cidadezinha charmosa, cheia de histórias e espiritualidade. A Basílica de Copacabana é um dos principais pontos turísticos. A história do nome Copacabana tem raízes indígenas. Acredita-se que a palavra tem origem na língua aimara, e uma das interpretações mais aceitas é que ela deriva de Cota Carruana, que significa algo como vista do lago ou mirante do lago. A nossa Copacabana do Rio de Janeiro tem uma ligação histórica com a cidade boliviana. O bairro carioca recebeu essa homenagem à Nossa Senhora de Copacabana, cuja devoção era forte tanto na Bolívia quanto no Brasil. A Basílica de Nossa Senhora de Copacabana é o coração espiritual da cidade e um dos lugares mais importantes para os bolivianos. Ela foi construída no século XVII e é o lugar da famosa estátua de Virgem de Copacabana, que é reverenciada por milhares de fiéis que chegam até aqui em busca de bênçãos e proteção. Uma das coisas mais interessantes que acontecem na frente da basílica é a bênção dos carros. Na cerimônia, um padre abençoa os carros, enquanto os donos borrifam chicha ou cerveja sobre os veículos como forma de agradecer e pedir proteção para as viagens. Para chegar até a Isla del Sol, compramos a passagem do barco em uma agência na rua principal de Copacabana. O processo é simples e os barcos são iguais aos usados no Estreito de Tiquina. O percurso leva cerca de 1h30. A viagem tem uma vista linda do Lago Titicaca
e é uma experiência incrível que encanta mesmo antes de chegar até a ilha. Para entrar na Isla del Sol, é necessário pagar uma taxa logo na entrada. O valor é usado para a manutenção da ilha e para apoiar as comunidades locais. Ah, e não se esqueça de levar dinheiro em espécie. A entrada custa 20 bolivianos por pessoa. Na Isla del Sol, a beleza natural é realmente incrível. As paisagens são lindas e parecem quadros reais. Para andar por lá, recomendo usar botas de trilha, já que tudo que você vai fazer por lá será a pé e os caminhos são bem irregulares. Além disso, tem a altitude, que aumenta bastante o esforço nas caminhadas. Ficamos em um loft com uma vista incrível para o Lago Titicaca. Fica bem perto da primeira parada na ilha e com fácil acesso ao centro. Do alto da ilha é possível admirar a imensidão do Lago Titicaca e as pequenas vilas que formam as comunidades da ilha. A vista é simplesmente incrível, com as águas azuis do lago se estendendo até onde a vista alcança. A cultura local é bem diferente da que estamos acostumados, com uma vida muito simples e muito mais próxima à natureza. As casas, na maioria dos casos, são feitas de barro e elas refletem as tradições das comunidades que habitam a ilha, mantendo viva a herança cultural e um estilo de vida que respeita a natureza. A vida na ilha segue um ritmo próprio, muito distante da agitação urbana. Uma das imagens mais típicas é ver os moradores levando lhamas e ovelhas para pastar pelos campos. Essa cena faz parte do dia a dia e reflete a vida simples e conectada à natureza que as comunidades mantêm na ilha. Fizemos algumas paradas obrigatórias. Na famosa escadaria próxima ao porto, fomos recebidos pelas figuras de Adão e Eva, uma tradição local que dá boas-vindas aos visitantes. Ela é conhecida como Escadaria dos Incas, que possui 206 degraus. Esses degraus foram construídos pelos Incas. Ela leva à famosa Fonte da Juventude, que, segundo a lenda, garante saúde, vida longa e fertilidade para quem bebe dela. A ilha é considerada sagrada pelos Incas. Foi aqui que o Deus Sol enviou Manco Cápac e a Mama Ocllo para civilizar o mundo. As trilhas na ilha permitem passarmos por ruínas incas e sermos acompanhados pelas vistas deslumbrantes do lago. Mesmo não sendo o lugar mais esperado na viagem, a energia especial da ilha tornou esse ponto muito especial nessa nossa visita à Bolívia. Como se não bastasse, a noite na Isla del Sol nos presenteou com um céu absolutamente estrelado. E para finalizar a experiência, presenciamos um nascer do sol espetacular, bem da nossa janela. Voltamos para La Paz e nesse último dia lá tivemos uma experiência completamente diferente, o Wrestling de Cholitas. Fechamos o passeio de novo com a mesma agência dos demais. Ele conta com transporte ida e volta e no local recebemos um refrigerante e uma pipoca para acompanhar as lutas. O show se inicia com a apresentação dos lutadores e antes há uma sessão de luta livre com os homens. A atração principal é muito especial. Essas mulheres, vestidas com trajes tradicionais, lutam no ringue de forma bem performática, cheia de força e carisma. As lutas, que combinam elementos de teatro e esporte, são uma forma de entretenimento muito popular em La Paz, mas também simbolizam a luta pelo respeito e igualdade das cholitas na sociedade. Fomos para o Uyuni de avião, num voo que dura menos de 1 hora. No aeroporto, que é bem simples e recebe 2 voos por dia, fomos recebidos pelo transfer do hotel e partimos para o nosso destino mais esperado. No caminho para o hotel, dá para ir sentindo aos poucos o tamanho do lugar, o terreno arenoso e remoto. Tudo isso já me deixava ansiosa pelo que estava por vir. Nos hospedamos no Hotel Palácio de Sal. Escolhemos ele pela comodidade de ficar bem na entrada do salar e pelos reviews que eram muito bons. Mas não é a opção mais barata de lá. O hotel é feito inteiramente de sal. E no teto dos quartos conseguimos ter uma visão clara de como é esse tipo de construção. No final da tarde, fomos a pé até a entrada principal do salar. Nesse primeiro contato, ficamos na margem, apenas admirando os carros que entravam e saíam do deserto. Na temporada de chuvas, só é possível andar pelo salar sem se molhar se estiver calçando galochas. Fechamos os passeios com a Hidalgo Tours, com transporte, guia e refeições. O Salar de Uyuni está localizado no sudoeste da Bolívia, nas proximidades da Cordilheira dos Andes, com quase 11.000 km² de extensão e a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. É o maior deserto de sal do mundo
Para ter uma ideia da sua imensidão, ele é maior que o Lago Titicaca. E quando os astronautas avistaram o salar pela primeira vez, acreditaram que ele era uma gigantesca geleira. No período das chuvas, o salar se transforma em um gigantesco espelho d'água, que reflete o céu, criando um visual incrível. Já entre abril e novembro, o deserto se torna completamente seco. Durante o nosso passeio, pudemos ver algumas partes secas do solo e suas formações curiosas, mas a grande maioria do salar estava alagada. Apesar de alguns momentos nublados, que é normal na temporada de chuvas, tivemos momentos ensolarados que deixaram o lugar incrível. A transição entre regiões nubladas e áreas do céu limpo criava contrastes que tornaram a experiência ainda mais fascinante. Visitamos o cemitério de trens, um local repleto de antigas locomotivas dos séculos 19 e 20. Passamos pelos olhos de água, que são formações naturais onde a água brota da superfície, e pelas extrações de sal. Dizem que essas águas têm propriedades curativas, atraindo visitantes em busca de suas energias especiais. No trajeto pelo salar, passamos pela Estátua Dakar, esculpida em sal para homenagear a passagem do famoso Rally Dakar pela região. Próximo dali, encontramos a Praça das Bandeiras, um lugar cheio de significado, com bandeiras de diversos países, trazidas por visitantes de todo o mundo. Também visitamos o primeiro hotel de sal da região, um marco histórico que funciona hoje como um museu, que atrai visitantes do mundo todo. No meio do salar, tivemos a oportunidade de provar o aptap, uma refeição tradicional boliviana, simples, mas muito saborosa. Visitamos também o vilarejo de Colchane, onde pudemos aprender sobre os métodos tradicionais de extração de sal. Lá encontramos muitas lojas de lembrancinhas e artesanato local, repleto de peças únicas. Nosso dia foi coroado por um pôr do sol nas margens do salar, acompanhado de vinho e petiscos. As cores vibrantes do céu refletidas na água criaram um espetáculo que parecia uma pintura viva. A mistura entre o silêncio absoluto e os contrastes entre o céu limpo e as nuvens completaram a magia do momento. É impressionante e assustador como o salar de Uyuni, plano e uniforme, faz desaparecer qualquer ponto de referência. A paisagem de tirar o fôlego, a imensidão, a luz refletida e o silêncio absoluto criam uma atmosfera mágica. Um lugar onde a natureza nos lembra que o extraordinário está ao nosso alcance. Basta olhar para o horizonte e se deixar levar. O salar de Uyuni não é apenas um destino. É uma experiência que transforma qualquer um. Sem dúvida, é um dos lugares mais fascinantes que eu já vi na vida. E você, já visitou a Bolívia ou quer visitar? Me conta aqui nos comentários.